Beleza, vamos começar? Beleza. Então, eu tenho um pouquinho de preocupação que quem está começando hoje fala, estou perdidão aqui. Cada assunto desses não tem relação com o outro. É como se você estudasse medicina, doutor, esse semestre eu vou estudar corpo, cabeça. No semestre que vem eu vou estudar estômago. Então, mas eu preciso saber o que é a cabeça para estudar estômago. São coisas completamente diferentes. Por isso que o curso foi dividido em módulos sem comprometer a qualidade de jeito nenhum. Tá certo? Então vamos lá, começar. Método de interpretação constitucional. Certo? Um ladrão entra numa casa à noite, rouba, espanca a família, leva o carro, leva 5 mil reais. Quando ele chega em casa de manhã na família, ele chega na esposa, dá 3 mil reais para ela, compra uma bis para a filha, não sei o que, faz um churrasco. Para a família dele, ele é excelente. A interpretação da família é excelente. A interpretação da vítima do roubo é que aquele cara é um demônio. As mesmas ações podem ser interpretadas de forma diversa. Logicamente que eu peguei esse exemplo para começar a aula de um jeito bastante claro. Quantos artigos nós temos no texto, na CF, no texto constitucional? 250. Então, quando você abre a CF, tirando o preâmbulo do início, né? Vou mostrar aqui direitinho. Hoje eu não vou correr com a aula, vai ser uma aula bem boa. Então, quando você olha aqui, a CF, tirando o preâmbulo, que o preâmbulo não conta, nós temos o artigo 1º até o artigo 250, que termina Brasília 5 de outubro de 88. Muito bem? Então, nós temos 250 artigos e, portanto, nós temos 250 normas constitucionais. Essas normas constitucionais, elas não são somente regras, são regras o que está escrito, e também princípios. Portanto, as regras são de baixa abstração. Brasília é capital federal, ela não permite você abstrair. O que é baixa abstração? É simplesmente ler a regra e você não consegue interpretar de modo diverso. A regra tem um baixo grau de abstração, isso está na aula de métodos, de hermenêutica. Só que, infelizmente, a nossa Constituição, ou felizmente, a nossa Constituição de 88, ela é composta por 10% de regras e 90% de princípios. E os princípios têm alto grau de abstração. Ou seja, eles colocam de forma ampla no texto constitucional uma ideia. E aquela ideia, ela pode ser interpretada de maneiras bastante diferentes. Então, de manhã, nós temos aqui um delegado de polícia que está precisando ler o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Aí nós temos em outra cidade um juiz, todos são iguais perante a lei. Na outra cidade a gente tem uma promotora precisando decidir algum caso no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. E na nossa sala, todos vocês são advogados, um está em Votuporanga, outro está lá no Rio Grande do Sul, em Caxias, outro está em Cerro Largo, outro lá no Ceará, todo mundo no seu respectivo escritório, ou fórum, ou na sua delegacia, precisando ler exatamente o mesmo artigo para resolver o seu problema na sua comunidade, que é o artigo, estou dando um exemplo. 5º, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. É uma regra ou um princípio? Doutor, é um princípio, porque o que ele quis dizer com todos são iguais perante a lei? Todos são iguais perante a lei, então mulher não pode ter medidas protetivas diferente do homem, porque todos são iguais perante a lei. Não, doutor, não é assim que se interpreta princípio. O princípio tem um alto grau de abstração. Portanto, ela necessita essa expressão ser interpretada. E para com que as interpretações feitas pela juíza lá de São Paulo, pelo promotor do Ceará, pela delegada de Goiás, que estão com o mesmo problema, quer dizer, que estão com problemas que dependem da solução do mesmo artigo, teria que haver alguns métodos que permitissem você interpretar aquilo de uma forma mais ou menos uniforme, para com que você não tivesse no Brasil 500 mil interpretações do mesmo artigo. Por isso que, para auxiliar na interpretação, é que a doutrina criou os métodos de interpretação.
Os métodos de interpretação são o quê? São ferramentas que permitem que os intérpretes, que os exegetas, quem são os exegetas? Os operadores do direito. Então, quando você, Procurador-Geral do Estado do Ceará, precisa fazer um procedimento lá que utiliza esse artigo, você está sendo um exegeta da Constituição, um intérprete. Felizmente ou infelizmente, felizmente, porque se a Constituição fosse regra, ela não daria a oportunidade de a gente fazer quase nada. Felizmente, a nossa Constituição é feita por 90% de princípios. E como os princípios necessitam ser interpretados, é que a doutrina criou 6 métodos de interpretação. 6, apenas 6. Olha que fácil a nossa aula. 6 métodos de interpretação. O que eu quero que vocês aprendam na aula de hoje é apenas 6 métodos de interpretação. Que amanhã na revisão vai demorar 1 minuto para vocês lembrar todos eles. Entenderam o que é método de interpretação? São ferramentas criadas para que os intérpretes da Constituição interpretem o que os textos constitucional mais ou menos de uma forma mais ou menos uniforme. Bacana? Agora eu vou contar uma história bem triste, bem triste. Aqui em cima tem um palco e tem uma turma de delegado com 91 delegados. Sábado à tarde, eu não sei se o Daniel estava nesse dia, 91 alunos. Eu subi no palco, falei, pessoal, tudo bem? Vamos começar com o tema métodos da interpretação. Todo mundo quer ser delegado, todo mundo quer ser juiz, todo mundo quer ser, né? Todo mundo quer ser. Aí os alunos, beleza, doutor Baulaça, sempre aula boa, graças a Deus. Quando eu comecei a explicar, eu falei, só tem 6 métodos. Quando eu olhei para trás, depois de 1 hora, de 91 alunos, tinha uns 30. Mas quando eu comecei a aula, eu falei, pessoal, esse assunto, ele é chatinho, mas ele é indispensável para quem quer passar em concurso. Ninguém vive sem coração. Arranca seu coração, você morre. Ninguém vive sem ar. Arranca o ar, morre. Se você não entender método de interpretação, fecha o seu caderno e vai para casa caçar um outro trem para fazer, que concurso você não passa. Esse assunto é calcanhar de Aquiles. E como ele é chatinho, como ele é um pouquinho chatinho, o aluno começa a ver a aula meia hora e fala, isso aqui não é para mim. Quando no final termina, com 2 minutos você faz a revisão dos 6 métodos. Então é só ter perseverança, só ter paciência para entender os métodos. Certinho? Entenderam? E o que aconteceu? Está o Gustavo de prova aqui, o Gustavo que ficou no final dos 30 alunos que terminam a aula, e eu ainda disse no início da aula, pode escrever aí que esse método, um desses 2 vai cair na prova de delegado. E terminou a prova de delegado, o Gustavo falou, doutor, todas as 9 questões de constitucional de delegado, o senhor ensinou na sala de aula, inclusive aquele dia que o pessoal foi todo mundo embora, ficou só nós, metade da turma, e caiu o método. E ele ficou vibrando, porque cai mesmo. Então, quando você abrir a CESP, prova da civil, você vai abrir lá constitucional com relação ao método tal, você vai falar, não, aqui não, essa eu sei. Porque vocês estão vendo a aula hoje, e ninguém vai embora. Todo mundo vai ficar focado. Entenderam? Então vamos começar. Vamos lá. Dica 1. Dica 1. O tema é métodos de interpretação da CF. Muito bem? Então, dica 1. Métodos de interpretação. Método de interpretação, ou outras bancas colocam método de interpretação da CF. Certinho? Vamos lá? Então vamos lá. São ferramentas criadas pela doutrina que permitem ao intérprete. Os alunos começam a aula geralmente desse trem bagunçado, porque eles pensam que intérprete é quem traduz em inglês, francês. Ah, eu quero traduzir o seu inglês. Não. Quando a gente lê a Constituição, a gente tem que interpretar o que está dizendo o texto constitucional. Quem que é cozinheira aí? Doutor, eu sou cozinheira. 2 chávenas de açúcar. O que é 2 chávenas de açúcar? Sei lá. Muitas receitas estão escritas 2 chávenas de açúcar. Você tem que interpretar que 2 chávenas são 2 xícaras.
Então até a cozinheira tem que interpretar a receita para fazer uma boa receita. Entenderam? Então, são ferramentas criadas pela doutrina que permitem ao intérprete, certo? Compreender o significado do texto constitucional. Muito bem? O texto constitucional. Bacana? Basicamente é isso. Doutor, isso cai em prova? Claro que não. Só fiz para nós ter que começar a aula de um jeito, porque o negócio meu já era atacar terror nos métodos. Mas eu estou começando devagarzinho para você falar, nossa, que bonito que está. Agora, dica 2. Dica 2. Que podre, né? Podia fazer até com a letra mais redonda, mais bonitinha. Falou, nossa, é fácil, hein? Agora ia começar a usar as expressões. Dica 2. Dica 2. Não, Guilherme, eu queria te falar, o que você não viu ontem, é a tua, surpreendentemente, a tua linha de corte das notas, o quanto ela tem mantido uma regularidade. Você viu suas notas? Chega beirando aí uns 90% das avaliações. É bom demais, né? É lógico que eu queria estar no lugar do Guilherme, porque se o Guilherme estiver focado, provavelmente deve ser entre uns 20 ou 30 primeiros do estado. Eu queria ser o Guilherme. Fácil, aí. Vai numa máquina e aí já... Não funciona assim. Ninguém consegue copiar ninguém. Deus fez cada um com sua beleza, mas tem que copiar o que o Guilherme está fazendo. Aí você pergunta ao Guilherme, o que você está fazendo? Eu venho na aula com o doutor Ivário, eu copio as dicas, eu dou uma estudadinha em casa, venho fazer as avaliações. Então funciona para todo mundo. Uns funciona com 6 meses, outros funciona com 8, outros funciona com 1 ano. Com 3 meses eu não conheci, não. Eu não conheci. Queria que fosse 3 meses, mas o cérebro não consegue em 3 meses captar todo o assunto do programa da Civil. Mas ao longo dos anos eu tenho percebido, de 6 meses até 1 ano, você sai de espectador para participante da aula. Você não fica mais vendo a aula assim, nossa, não entendi nada, nossa, é bonita a aula, mas não entendi nada. Você começa a falar, ele falou isso encaixa com isso encaixa com aquilo, e você já sai da área de concurseiro e você fica já observando a aula de cima. Por isso que o curso se torna uma delícia, e daí você passa em 1, 2, 3 concursos, porque você já está num nível já bom. Então vamos lá. Dica 2. Dica 2. Quantos métodos nós temos? São 6 métodos. São 6. Vamos lá? 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode colocar aí. A aula de hoje é um dos corações de direito constitucional. Não pode ficar sem saber. Nós vamos fazer a revisão amanhã. Vocês vão falar, doutor, eu não esqueço mais na minha vida métodos. Eu posso até errar tudo, mas métodos eu vou acertar. Então, primeiro, método hermenêutico concretizador. Hermenêutico concretizador. Certo? Hermenêutico concretizador. Segundo, tópico problemático ou método da tópica. Método da tópica. Depois, hermenêutico científico. Depois, científico espiritual. Depois, concretista ou normativo estruturante. E depois o método de comparação, método de comparação constitucional. Comparação constitucional. Bacana? Métodos de comparação constitucional. Eu não ia falar não, mas só porque a Claudine está aqui eu vou falar. Quais os que vão cair na prova de vocês?
Quais os que vão cair? Desses 6 métodos, você vai abrir a sua prova. Vai estar o hermenêutico concretizador para você saber, o tópico problemático, certo? O hermenêutico científico ou o método concretista. Desses 4, qual do senhor o senhor acha que vai cair? No dia da prova, provavelmente vai cair o hermenêutico concretizador ou tópico problemático. Eu, inclusive, já estou resumindo a matéria para dizer, olha, não tem como eu não acertar, porque o doutor até está dizendo qual a questão que vai cair na prova. Certo? Não é bravata. É a experiência de anos que eu vejo prova de concurso. Certo? Então, vamos repetir aqui. Quantos métodos? 6 métodos. Hermenêutico concretizador, tópico problemático ou método da tópica, hermenêutico científico, científico espiritual, concretista ou normativo estruturante e método de comparação constitucional. Agora vamos lá. Dica 2. Ainda nós não entramos nas super dicas, porque tudo isso aqui está fazendo a voltinha para nós entrar nas comparações, né? Nas dicas. Então, dica 3. Dica 3. Dica 3. Problemas desses métodos. Esse método, esses 6 métodos, e isso cai em prova, apresentam 2 problemas. Esses métodos apresentam 2 problemas. Problema A e problema B. Eles apresentam 2 problemas. Isso cai direto em prova. Quais são os problemas dos métodos de comparação? Então, presta atenção. Quais são os problemas? Então, não existe um método. O primeiro problema é que não existe um método a ser indicado. Então, dos 6, qual que é o mais adotado? Não existe. Qual que o senhor pode indicar para mim interpretar? Também não existe. Não existe um rigor científico de que diz, olha, neste caso tem que aplicar este método. Portanto, não há um rigor científico. A doutrina não diz qual é o método que preferencialmente deve ser adotado. Portanto, os 6 métodos são aplicados isoladamente ou eles são aplicados todos em conjunto? Tem que entender. Então, eles não são aplicados isoladamente. Então, numa manhã, o promotor José Presoto de Sorriso, que é o nosso glorioso José Presoto, está numa mesa do Ministério Público em Sorriso, e aí ele se depara com um problema lá de homofobia, de que um homossexual diz que foi agredido numa praça por uma senhora idosa, que não sei o quê, um conflito todo confuso lá, de uma senhora idosa que um homossexual que envolveu também uma criança, sei lá, um rolo daquela cidade pequena. E ele precisa fazer uma denúncia. E ele não quer fazer uma denúncia que seja fora os ditames do texto constitucional. Portanto, ele vai falar, puta, eu vi essa aula com o doutor Ivar, qual é o método mesmo que eu vou utilizar aqui para apreciar o artigo 5º, que todos são iguais perante a lei? Não existe um método desses 6. Eu quero interpretar a Constituição utilizando só um método. Geralmente os intérpretes utilizam os 6 ao mesmo tempo. Então são 2 problemas. Os métodos não apresentam rigor científico, então a doutrina não diz qual o método preferencial que deve ser adotado, e o aluno tem que entender que não existe um método hierarquicamente superior ao outro. Todos são aplicados em conjunto ao mesmo tempo.